É Meirelle Simone. Simone. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais um plantão. E hoje um episódio especial, né? Nós, como enfermeiras, a gente não poderia deixar de passar essa data em branco, né? Que é a paralisação da enfermagem, a mobilização pela luta, né? Do nosso piso salarial. Então, para esta noite, nós estamos aqui com o Dejamir Soares para estar conversando com a gente, estar explicando toda a situação, estar falando o que aconteceu e o que ainda vem por aí. Então, para esse plantão, do meu lado, Simone Alves, para comandar o plantão aqui comigo. Boa noite, Meirelle. Boa noite, Dejamir. Obrigado por aceitar o nosso convite, principalmente no dia de hoje, né? Que a gente sabe que você veio, né, dessa mobilização toda. Tá até rouco, né, Dejamir? Mas é por uma boa causa. E eu acredito, quem já tá, a gente já tem pessoas aí assistindo já. Mandem perguntas também, que o Dejamir vai tentar responder todo mundo, vai tentar sanar, né, as dúvidas de vocês, que também eu tenho certeza que são as nossas dúvidas. E muito obrigado, Dejamir. E para a gente já começar a iniciar, eu acho que a primeira coisa que eu quero falar, né? Primeiramente, eu quero parabenizar você que é enfermeiro, eu, Meirelle e todos nós, né? Você que de certa forma está aí nos assistindo, você que está no plantão, você que esteve na mobilização hoje, que está ainda aí na praça, parabéns para nós. Porque, de certa forma, nós temos uma lei hoje, né? Então, estamos brigando por outras coisas, né? O nosso salário principal, mas parabéns para nós. Então, assim, você muitas vezes não é deputado, não estava muitas vezes lá dentro, né? Lá em Brasília, mas, de certa forma, também lutou, né? Compartilhou nas redes sociais, compartilhou com a família. Então, parabéns para todos nós. Dejamir, eu quero passar a palavra para você primeiro contar para a gente quem é o Dejamir Soares, porque eu tenho certeza que muita gente te conhece, né, de muitos trabalhos, né, que você vem fazendo aqui dentro de Mato Grosso, dentro de Cuiabá. Mas para quem não te conhece, Dejamir, fala para a gente como que é a sua rotina, fala pra gente, você estava contando aqui que a sua luta não é de hoje, né? Então, assim, para quem não te conhece, passar a te conhecer hoje. Tá. Boa noite a todos, né? Agradeço a oportunidade do Meirelle Simone. Me chamo Dejamir Soares, enfermeiro, filho de uma costureira do bairro Santa Helena, onde nasci e me criei. Estudei o primeiro grau no Médici, meu segundo grau eu sou técnico em agrimensura. Fui criado junto com os padres franciscanos, por isso essa coisa muito da caridade latente na minha veia. Fiz faculdade na UFMT, né? Ali eu já tinha coisa da política que eu trouxe da escola técnica, né? Que eu participava muito dos debates, que eu gostava muito disso. E na UFMT eu assumi o centro acadêmico que estava desativado. Eu consegui reativar o centro acadêmico de enfermagem. E isso foi no meu primeiro, segundo ano, bem atuante no centro acadêmico. Me formei, me especializei em UTI, que é o que eu amo fazer, né? Adoro o cheiro de UTI, o som da UTI, né? Para quem é de UTI sabe o que eu estou falando. E nunca pensei em criar sindicato, ser sindicalista, eu queria ser um enfermeiro comum, normal. Mas aí o sofrimento começou muito cedo. Eu trabalhava no município de Cuiabá, nós trabalhávamos, gestão do Roberto França, nós trabalhávamos 4 meses para receber um. E o Jardim Cuiabá na época estava em ampliação. E atrasou o pagamento, estava atrasando o pagamento a cada 3 meses, pagava um também. Você imagina só, a prefeitura atrasava 4, pagava um. O Jardim atrasava 3, pagava um. E aí nessa questão as pessoas sempre conversavam comigo, porque eu sempre fui muito inteirado de política, sempre gostei de política e eu sempre tive essa coisa, a categoria precisa se organizar, a categoria precisa ter representatividade. E aí eu resolvi criar, junto com o Pio, com o Nodevax, né, que são dois técnicos,
nós criamos o SINPEN, Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso, em 2002. E eu lembro que no dia da inauguração da nova UTI do Jardim Cuiabá, tinha a Orquestra Sinfônica da UFMT, buffet Leila Maluf, tapete vermelho, os médicos todos de black tie, com as esposas vestido longo, e nós, que estávamos com 3 meses de salário atrasado, nem um convite recebemos para ficar. Aquele dia me deu uma repulsa tão grande, eu falei, não, hoje nós vamos mudar a nossa história aqui dentro. Pessoal, cada um vem, que hora que é a inauguração? 7 horas. 7 horas nós estamos na porta aqui, todo mundo com panela. Aí fizemos aquele corredor polonês, os médicos com as esposas todas lindas, né? Ai, meu Deus, que fome! Sem salário, ninguém come. Cara, e a gente ia cantando, batendo lá, e os médicos todos assustados com aquilo, né? Porque era uma noite de glamour. Bom, a brincadeira ali não deu 1 hora. A festa, acabou a festa. Os médicos passavam, falavam assim, mas não estou sabendo dessa situação. Está nessa situação, doutor. Está nessa situação. E aí, outro dia, eu fui mandado embora. Eu fui demitido. Outro dia eu fui demitido. Né? Os outros 2 colegas também foram. Mas eu fui o mais penalizado, porque os outros eles pagaram rápido a rescisão. A minha levou 8 anos para eles pagarem minha ação trabalhista. E aí começou a minha luta. O Dejamir é o cara que peitou, que criou o sindicato e tal. E o Dejamir estava no Santa Rosa. E o Dejamir, as ideias de revolução da enfermagem, foi mandado embora de Santa Rosa. E eu cheguei mais cedo em casa, falei para minha esposa assim. Ela falou, que você está chegando? Eu falei, eu fui mandado embora. O que foi? Você foi sindicato. Ah, tá. E eu perdi o 3º emprego na quimioterapia. Aí eu perdi o 4º emprego na hemodiálise. Aí eu perdi o 5º emprego. Quando eu perdi meu 5º emprego, eu cheguei em casa chorando. Chorando, com uma criança. Aí minha esposa olhou pra mim, ela falou assim, já sei, foi o sindicato. E eu chorava, falei assim, mas eu vou desistir do sindicato, não vou mais mexer com o sindicato, desisto disso. Aí ela falou assim, não, meu amor, você não percebeu, você já perdeu tudo que tinha que perder. A única coisa que você tem é esse sonho de criar esse sindicato. Então, por você, pela nossa profissão, que na época ela era técnica de enfermagem, continua, vai em frente. Então, graças a aquelas palavras dela, que assim, me tornou homem, que me fez o homem que sou. O cara que entendeu que eu estava lá no fundo do poço, eu virou uma fênix e fui para cima. E minha mulher era técnica de enfermagem, ela trabalhava em 2 plantões. O Dejamir era o pai que cuidava das crianças, que limpava a casa, que lavava a vasilha, que lavava a roupa, que bordava chinelo para ela vender com miçanga nos hospitais, que vendia pizza e camiseta para conseguir legalizar o sindicato em Brasília. Por 3 anos, o Dejamir ficou desempregado em Cuiabá. Fazendo bico, eu agradeço até hoje o enfermeiro Piotr, que me arrumou para fazer remoção aérea pela abelha para ganhar R$200, sem carteira assinada, sem nada. Eu nem constava na lista de equipe de bordo lá no avião. Se caísse, ninguém nem sabia que eu estava ali. Mas eu fiz vários voos, graças ao Piotr, para ganhar R$200, para pagar o sacolão para minha família, que passava por necessidade por conta do desemprego. E eu trabalhava no Viva Seu Bairro para ganhar R$50 todos os domingos. Mas eu não desisti da luta, eu fui em frente. Eu estudei muito, eu passei no concurso de estado, hoje eu tenho 6 pós-graduação, eu sou mestre em terapia intensiva pela Sobrat, Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, e eu nunca desisti das coisas que eu peguei, eu briguei muito da vida toda, né? Lutamos contra a gestão do Roberto França, mudamos a história, todos os prefeitos que passaram a gente foi para cima, daquilo que era certo, a gente sempre briga pelo que é certo, conquistamos muita coisa pela enfermagem. A Santa Casa foi uma situação que me doeu muito, porque eu vi a agonia, o sofrimento das pessoas ali dentro, dos trabalhadores. Eu vi profissionais sofrendo com fome e a gente bancando. O sindicato literalmente passou a ser a fonte de financiadora de alimento. Tanto é que quando a Santa Casa fecha, o sindicato fica com uma dívida de R$250 mil com fornecedores, com dia a dia supermercado. Mas a gente, o que pôde fazer para as pessoas não passarem fome, a gente fez. Muitos funcionários, né? E ali na Santa Casa teve uma frase que eu falei até hoje à tarde. A situação nossa era tão ruim. E eu fazia essas articulações políticas. A Valtenir ajudou muito em Santa Casa.
Fui atrás de Valtenir precisa de emenda parlamentar. Valtenir colocou 12 milhões e meio de emendas parlamentares. O problema com a Santa Casa é que ela era mal gerenciada por aquele grupo, muito mal gerenciada. Depois veio mais 3 milhões e meio, os deputados foram colocando dinheiro ali para a Santa Casa não fechar. Eu fui atrás de Pedro Táxi em Dom Aquino, no município de Dom Aquino, conversei com ele aportou na outra semana 3 milhões e meio. Isso o Dejamir sendo só sindicalista. Só sindicalista conseguia articular e chegar nesse povo. A Santa Casa fechou e uma fala latente de um menino que chama Filé. Eu não sei o nome dele, a apelido dele é Filé. Filé falou para mim chorando assim, Dejamir, nós estamos no fundo do poço. E o mais preocupante é que não tem corda para puxar a gente. Cara, aquela fala me emocionou tanto, eu chorei aquele dia. Porque, cara, eu imaginei a cena, pô, nós estamos no fundo, eu sou funcionário da Santa Casa, assim, no fundo do poço, não tem nada para te tirar dali, então assim, tamanho era o desespero nosso ali dentro, e tamanho era a dor que as pessoas estavam passando ali, e você sendo líder sindical, você tem que ser forte, você tem que falar, não, vamos sair, de alguma coisa, nós vamos dar um jeito, pá. E aí veio a intervenção do governo do estado, infelizmente foi covarde com os trabalhadores. 90% dos trabalhadores antigos ali foram mandados embora. Eles não receberam as rescisões trabalhistas até hoje. A tal Sociedade Beneficente de Santa Casa não foi julgada em nada, não foi impugnada em nada. Ela está aí ainda hoje. E nós estamos aí. E uma das bandeiras minhas, enquanto deputado estadual, é fazer um projeto de lei, chegar no governador e pedir para o governador comprar aquela área. Aquela área está avaliada entre 50 a 100 milhões. Se comprar aquela área e passar a ser do governo estadual, que tem 22 bilhões em caixa, aquela área passa a ser do governo do estado, e aquela área, com aquele dinheiro, a gente paga toda a multa rescisória, todo o acerto trabalhista das pessoas. Eu estou falando de pessoas que trabalharam na Santa Casa por 35 anos, colegas que estão morrendo. Esse ano aqui nós perdemos 3 colegas nossos que morreram na Santa Casa, que trabalharam 35 anos ali dentro. Dedicaram uma vida ali. Então, assim, aí de repente você vê... Surge um candidato médico que é da Santa Casa agora, não, porque a gente vai trazer a sociedade, vai tomar no governo do estado, vão criar a sociedade de novo. Meu amigo, a Sociedade Beneficente de Santa Casa, ela está falida. Se qualquer dinheiro que entrar no caixa, no CNPJ da Santa Casa, Sociedade Beneficente de Santa Casa, é aprisionado por lei. Tanta dívida trabalhista que a Santa Casa tem. É dívidas assim que eu estou falando de mais de 5 milhões. Então não tem como tocar mais a Santa Casa. O correto é vende a Santa Casa para o governo do estado, pega esse dinheiro, faz o acerto rescisório, dê dignidade para as pessoas que trabalharam ali a vida inteira. É isso que precisa ser feito. Mínimo, né? E essa é uma das propostas que eu faço. O Dejamir foi o cara que interiorizou o sindicato, nos 4 cantos. Eu cheguei em Acorizal, queriam conversar comigo sobre uma reunião em Acorizal sobre sindicato. Marcaram uma reunião comigo 8 horas da noite num sítio com luz apagada. Eu falei, gente, mas no sítio com a luz apagada? É que o prefeito aqui é bravo, é perigoso, ele persegue. Eu falei, cara, quem que é esse prefeito? Eles falaram, eu falei, mas peraí, eu conheço esse cara. Aí conversaram, passaram a demanda, anotei. Marquei reunião com o prefeito. Encontrei o prefeito na reunião. Falei, prefeito, posso fazer uma pergunta? Pode. Se eu te cortar com a faca, você sangra? Sangro. E vai doer? Lógico que vai doer. O prefeito fazia a última pergunta, você é Deus? Não. Por quê? Porque o pessoal tem medo de você como se fosse uma divindade aqui em Acorizal. E ali em Acorizal, cara, eu consegui montar um plano de carreira que antes era para enfermagem, eu fiz para o município todo. Eu consegui levar uma faculdade para Acorizal, que deu curso de nível superior para o pessoal. Consegui levar um curso técnico para Acorizal. Eu fui para Poconé, resolvemos, o hospital de Poconé estava sendo fechado, eu consegui junto com o pessoal alterar o estatuto de Poconé. E Poconé hoje está lá funcionando no hospital, não fechou. A técnica de enfermagem, que era diretora nossa, hoje é diretora do hospital. Nós avançamos para Pontes Lacerda, para Cáceres, para Rondonópolis, para Colíder, Alta Floresta, Peixoto, Mutum, Lucas, Sinop, Sorriso, aqui Santo Antônio, Barão do Melgar. Então a gente fez várias ações dentro do estado, do sindicato, divulgando e fazendo ações de valorização, de luta do sindicato. E eu sempre deixei minha família para trás, porque sempre lá em casa eu falo assim, não, eu sou o presidente e eu vou até o final. Tanto é que quando eu retorno, que eu saí da presidência do sindicato e me torno diretor, eu tinha 15 férias no estado para gozar.
Eu tenho 22 férias no município de Cuiabá para gozar, que eu não gozei. Por quê? Porque quando eu entrei, eu não tinha mais sábado, domingo, não tinha final de ano. Porque final de ano, você fala assim, final de ano tá tranquilo, vou fechar o sindicato. Não, porque não paga o tal do 13º do povo. E ligam para quem? O presidente do sindicato. E vai atrás, eu vou atrás. Então, assim, passar o final de ano, a gente nem fechava o sindicato. Então, eu sempre fui muito aguerrido, muito de luta, muito focado naquilo que eu faço, naquilo que eu acredito. Porque, assim, cara, a categoria pode até achar que eu não sou a melhor bolachinha que tem no pacote. Mas uma coisa eu posso dizer para minha categoria. Eu dei o meu melhor, eu dei nome, eu dei respeito à profissão. E hoje a categoria tem um sindicato, que é referência nacional dentro do país. Dizem que santo de casa não faz milagre, mas o Dejamir Soares, a nível nacional, é uma pessoa respeitada. Eu fui convidado a fazer parte do Conselho Nacional de Saúde, fui convidado a fazer parte da CNTS. CNTS é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde. Só entra na CNTS se for por meio de federação. Eles alteraram o estatuto, abriram brecha para o sindicato e me colocaram lá como diretor. Mas por quê? Porque tem essa facilidade de articulação política de um lado ou do outro. Aí a gente vai entrar um pouco na luta da enfermagem. Sim. Em 2005 nós fizemos a primeira marcha de branco para Brasília, rumo às 30 horas. Quem é que idealizou essa marcha? Fomos nós aqui de Cuiabá, fui eu que idealizei a marcha, os outros diretores. Nós fizemos a primeira Conferência Nacional dos Trabalhadores da Enfermagem para discutir o piso, para discutir a jornada de 30 horas. Veio o Acre, veio Rondônia, veio o Pará, veio o Goiás, veio Mato Grosso do Sul. Nós organizamos aqui e fizemos a primeira marcha de branco em Brasília com 600 pessoas. Nós fomos daqui com 3 ônibus, encontramos com os outros sindicatos dos outros estados, fizemos a primeira marcha de branco. O COFEI entendeu a ideia, comprou a ideia e virou Romaria. Todo ano tinha marcha para Brasília das 30 horas. É nesse contexto agora que a gente sempre foi muito atuante dentro de Brasília, nas marchas, tá? Até eu fiz um discurso uma vez lá que me chamaram de xiita da enfermagem, porque eu detesto falar que a enfermagem é anjo de branco. Eu estava num debate lá e uma senhora me antecedeu, falou, não, porque nós somos os anjos de branco, escolhidos por Deus para fazer a caridade dentro dos hospitais. E, cara, quando me deram a palavra, eu falei assim, ó, eu sou meio ignorante às vezes. Eu falei, olha, eu não sou anjo de branco, porcaria nenhuma. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho dor, eu tenho uma família para criar, eu tenho uma geladeira vazia, que é a realidade da nossa população. Eu estou cansado de trabalhar 36 horas, porque para criar minha família, eu trabalhei 36 horas, folgando 12 por 13 anos. Eu sei o que é terminar um plantão com 36 horas, a sensação de estar com areia nos olhos, fincado 2 punhais nas suas costas, sua perna quebrada. Porque essa é a sensação que todo trabalhador de enfermagem sai do plantão. E por, realidade de muitos, por 13 anos eu vivi isso. Então, só não vem me falar que nós somos anjos, que nós não somos porcaria nenhuma. Eu tenho um monte de pecado, o anjo está no céu, está lá com a divindade. Então, minha senhora, mas eu arrebentei ali. Aí me chamaram de o xiita da enfermagem do Mato Grosso. Então, ali eles começaram a ver que eu tinha um ponto de vista, assim, diferente, entendeu? Mais focado naquilo. Por último, não menos importante, a gente conseguiu aprovar para o Cuiabá o PCCS da enfermagem. Hoje o Cuiabá tem um PCCS que é só dela. Nós conseguimos criar um PCCS da saúde para Várzea Grande. Algumas outras coisas, redução de jornada de trabalho. Teve uma época que eu consegui colocar no PCCS na gestão Galindo. Eu consegui reduzir a jornada da enfermagem de 40 horas, porque trabalhando no pronto-socorro, de 40 horas reduziu para 30, sem redução salarial. Aí entra o Mauro Mendes, nós perdemos a jornada. Por quê? Porque a pessoa que tinha o benefício das 40 horas, ela fazia 14 plantões, reduziu para 10. Ela teve a capacidade de ir na gestão e falar assim, tá faltando funcionário, tá, me paga 4 plantões extras. Ela voltou a fazer 14 plantões, por 4 plantões extras. E essa foi a prova que o Mauro queria, que é empresário, que tinha que derrubar. E derrubou na justiça. E nós perdemos esse benefício das 30 horas no pronto-socorro municipal de Cuiabá. Por conta da categoria que eu não sei se... E sem reduzir salário. Fizeram essa situação e nós acabamos perdendo esse grande benefício que a gente tinha conquistado na gestão Galindo, né? E o sindicato sempre foi isso, luta, dificuldade, defendendo o trabalhador. E uma coisa que eu nunca consegui entender, e acho que nem Freud explica, o patrão bate no trabalhador. O Dejamir briga com o patrão. E o trabalhador bate no Dejamir.
Gente. É uma coisa que eu não consigo entender. Então, o patrão bate no trabalhador, o Djamir vai para cima da empresa, enquanto o sindicato bate na empresa. Quando você bate na empresa, o trabalhador, ao invés de ficar do lado do sindicato, se volta contra. É que eu estava explicando para ela aqui, eu fiquei até revoltado. Saiu uma conversa com o meu nome que eu fui comprado pelo STF nessa última decisão que o STF deu aí, a canetada do PL 2564. Gente, tem coisa que as pessoas, eu acho que tem que ter um pouquinho de bom senso. Que o mentiroso existe, mas a pessoa que acredita realmente numa coisa tão estapafúrdia dessa, é difícil. Então é isso, cara, minha luta é essa. Aí vem o PL 2564, né? Participei de toda a elaboração, conheço o Fabiano Cantarato, conheço a Carmen Zanotto, que é enfermeira nossa, né? Tem até vídeos dela gravados comigo aqui. Sou muito amigo do... Como é que chama? Lá de Brasília, o deputado estadual. Jorge Viana, amigo meu, sindicalista também, que mudou a história da enfermagem no DF, sendo ele deputado estadual, ele era técnico de enfermagem, foi eleito deputado distrital, que é estadual lá, né? O cara conseguiu mudar a história da enfermagem no Distrito Federal. O cara é um excelente deputado estadual e distrital, merece ser reeleito. Conquistou piso salarial, conseguiu uma jornada de 20 horas para enfermagem dentro do DF. Conseguiu criar um plano de carreira para técnicos de enfermagem, que lá era do Sindicato dos Enfermeiros, então tinha só plano de carreira para enfermeiro. Ele criou um plano para os técnicos de enfermagem, auxiliares técnicos de enfermagem. Foi o deputado lá que mais destinou verbas para a área da saúde. Então, o cara é top de linha, assim, acima da média. E é muito parceiro meu, tem até um vídeo dele aqui que ele pede voto para mim. Fala assim, não, o Djamir é o cara que me ensinou a ser sindicalista, né? Porque ele conversava, a gente alinhava muitas coisas nossas. E a gente entra no PL 2564, em Brasília. Sentamos junto com o Fabiano Cantarato, que eu faço parte do Fórum Nacional das Entidades de Enfermagem. Quem faz parte do fórum? COFEM, a BEM, Executiva Nacional de Estudantes de Enfermagem, a ANATEM e a CNTS. E a CNTS que é da área de filantrópicos, trabalhadores de filantrópicos. Então a gente faz parte dessa comissão, ali a gente elaborou os estudos, foram feitos vários estudos, impacto, eu participei de toda a elaboração, até que o PL se torna um projeto de lei, tramitou em todas as câmaras técnicas dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional, foi aprovado por ampla maioria no Senado, aprovado por ampla maioria na Câmara. Eu fiquei uma semana em Brasília, depois que teve... porque assim, o pessoal acha, vamos fazer a marcha, faz a marcha. Aquele barulheiro vem embora. Beleza. Mas e depois? O trabalho continua, né? Aí ficava eu e mais 5 lá, um de cada estado. A gente ficava uma semana lá, gabinete por gabinete, projeto. Ô deputado, tudo bom? Djamir, tá? Nós somos no movimento do PL do PL da 2564, piso salarial. Esse é o projeto de lei que a gente pede pro senhor dar um voto pra gente aí, tudo mais, papapá. Entendeu? Isso, 513 gabinetes a gente visitou. E essa é uma pauta muito importante, só te interrompendo aí, Djamir. Essa é uma pauta muito importante, ter que bater na porta e ir lá conversar com um por um. Exatamente. Hoje aqui em Cuiabá, quantos políticos, vereador, deputado, quantas cadeiras a enfermagem ocupa hoje aqui em Cuiabá? Bom, em Cuiabá nós não temos nenhuma, nós temos o vereador Emerson Várzea Grande. Nós temos um prefeito, acho que em Progresso, e um outro em Mirassol do Oeste, que são profissionais, são enfermeiros, né? E que são as únicas representações. Mas eu vou assim, melhorar a sua pergunta. Quantos deputados federais existem hoje no Brasil? Nós somos 4,5 milhões de profissionais formados, segundo o MEC. Nós somos 2,5 milhões segundo o Conselho Regional de Enfermagem, que estão atuando, certo? Mas somos 4,5 milhões. Nós somos quase 1 milhão de estudantes de enfermagem, certo? Nós temos uma deputada federal. Ia chegar nesse ponto, só, né? E nós temos 230 médicos, deputados federais, que estão no Congresso. 230 médicos, deputados federais que estão no Congresso e que, na ampla maioria, votam contra a enfermagem. Só votaram nesse projeto de lei aí do PL 2564 por conta do acerto do colégio de líderes e por conta do orçamento secreto, por conta da reeleição desse ano. Só por isso que eles votaram a favor da gente, tá?
Mas assim, como eu estou dentro de Brasília, eu ando nos gabinetes, eu converso, eu ouço tudo ali dentro, entendeu? E assim, a gente foi muito bem recebido, exceto pelo Partido Novo, né? São 7 deputados federais do Partido Novo que eles eram contrário ao projeto, o PL 2564, diziam que ia causar empobrecimento dos hospitais, diziam que ia criar uma legião de desempregados, diziam que a população ia ser carente. A gente sabe que é uma inverdade, porque se tem um setor que ganhou dinheiro na pandemia foi o setor hospitalar. Os caras estão bilionários, trilionários. A Rede D'Or, por exemplo, comprou hospital no país todo. Ela ampliou muito, entendeu? A da Vida, que fala aquela clínica de hemodiálise, entrou comprando tudo, porque eles ganharam muito dinheiro. E eles têm dinheiro no caixa, sim, para bancar esse piso. Mas a articulação política com os deputados federais é muito intensa. E o que mais me deixa triste, Simone e Meirelle, é que quem colocou os deputados federais médicos lá foi a enfermagem. Sim. Porque a enfermagem ela tem um grave problema. Hoje são 3 candidatos de enfermagem de deputado estadual, eu e mais 2. Elas colocam um defeito mínimo na gente. Só que por médico ela vota de olho fechado. Eu me lembro que uma vez eu conversando com as pessoas, lembro até hoje, Dr. Maurélio Ribeiro. Nós vamos votar tudo em Maurélio Ribeiro. Por que Dr. Maurélio Ribeiro? Porque ele paga pizza no plantão. Eu falei, paga pizza no plantão. Ele te dá pizza hoje, vai tirar o quê? O que você vai ganhar depois disso? Cara, você tem que aprender a valorizar a categoria. Então, essa luta de colocar na cabeça da categoria que ela precisa ser valorizada é uma coisa que veio. Mas isso é uma coisa que eu atrelo um pouco a questão de 85% da enfermagem ser mulher. Ter medo do confronto, de estar ali, sabe? Graças a Deus, com esse empoderamento que as mulheres estão tendo, a cabeça está abrindo, então elas estão começando a entender que elas fazem parte no contexto, elas decidem o contexto hoje, se elas quiserem. E isso está fazendo com que, se uma mobilização como nós tivemos hoje lá, mais de 1.000 pessoas, eu posso falar que 950 ali eram mulheres que estavam ali gritando e para ir de frente, vão embora. Então, assim, mudando, a cabeça delas mudaram muito nesse contexto. E aí, assim, me começa a dar uma alegria, porque elas estão entendendo o papel político que elas têm, assim como a enfermagem começou a entender o papel político que ela tem, e que nós não podemos mais votar em médico. Eu sempre digo assim, gente, o maior erro da enfermagem, assim, ela sonha com o céu e acende uma vela pro capeta. Toda vez que ela elege um médico, ela vai travar a vida dela de alguma forma, porque os caras... Eu estava em Tangara da Serra, com um amigo meu que é médico, tá? Eu brincando, e aí, doutor, você vai votar em mim? Você é meu amigão? Pô, que isso? Falei, Jamir, de boa. Eu vou votar no doutor João José, que é médico. Sabe por quê? Médico vota em médico. Médico não vota na enfermagem. A gente só vota em médico. Pode ser o pior candidato. Eu posso até não gostar dele, mas eu vou votar porque ele é médico. E ele vai representar a minha categoria. É a classe mais unida, né? Dejamir, para ser bem e voltamos para aquele ponto, né? Vai representar. Então, já pensou, são quantos deputados em Brasília? 230 médicos. Aí você já imaginou, você tem pelo menos 50 enfermeiros lá, deputado. Isso já ganha uma força, até mesmo para votação, para decisões, porque hoje a gente viu até mesmo, né, quando saiu que o pessoal estava suspendendo o nosso piso, a gente viu que o piso deles, né, o salário deles foi aumentado. Sim. E porque ali todo mundo, né, concorda e vota. Sim. Então, se a gente tiver essa representatividade, né, política, né, junto ao Congresso, junto a Brasília, né, isso facilitaria mais essa tramitação? Sim, com certeza. O problema da enfermagem é que ela é um grande elefante que está amarrado a uma cadeira de plástico. Ela vê a cadeira e ela não levanta porque ela acredita que ela está presa. E eu dizia hoje para as pessoas, eu falei muito sobre a escravidão, né? Em 1800 teve a Lei Áurea e que rompeu um grilhão, mas levaram-se 30 anos de fato para as pessoas serem libertas, os escravos serem libertos. E o que está acontecendo? O que o PL 2564 está trazendo hoje? Está rompendo um grilhão da escravidão. Porque a enfermagem é uma profissão escravizada, sim, com subemprego de carteira assinada. Essa é a nossa realidade. E é uma realidade nacional. As pessoas falam muito, mas eu vou falar assim, o piso do enfermeiro hoje é 2.800, em Cuiabá é ruim, em Mato Grosso é ruim. Sabe quanto ganha um enfermeiro para trabalhar em Brasília, na área hospitalar privada lá? R$ 1.500.
É o piso do enfermeiro Totalmente em Brasília. defasado. Defasado. Então, esse projeto de lei, ele vem muito em encontro da categoria, porque, primeiro assim, estão votando porque muitos precisaram da gente na pandemia, enxergaram o nosso papel, a importância que nós tínhamos, o contexto, porque, tipo assim, fica em casa, nós estávamos lá, fica em casa, estava lá, morreu um técnico de enfermagem, morreu um enfermeiro, nós estávamos lá, continuamos lá. Eu quase fiquei louco com essa pandemia, porque eu trabalhava no Metropolitano, vi gente morrer, eu tive que segurar a mão de pessoas morrendo, eu tive que ver muita coisa. Eu fui trabalhar no Hemocentro, o maior problema dentro do Hemocentro, porque não tinha funcionário, todo mundo afastado, uma demanda grande de consumo de concentrado de hemácias e plaquetas. E depois eu fui para vacinação também, comecei a trabalhar na vacinação do primeiro ao último dia, quando fechou o Polo Unic, então eu sempre estava ali dentro. Mas voltando lá no PL 2564, a gente bateu nos 503 gabinetes, pediu voto, explicava a importância do voto, deputado por deputado, tomava na cara de uns, outros não, estamos juntos, vamos ver, papapá. E isso não foi uma, não foi duas, não foi três, a gente fez isso aí quase umas 15 vezes no ano, para a coisa andar. E quanto mais ia acelerando, a gente estava indo. Bom, acompanhei a votação, agradeço ao deputado Valtenir Pereira, que muito bem representou a enfermagem, tem representado a enfermagem no Congresso Nacional, nos ajudou muito, me colocou dentro da plenária, participei da votação, inclusive na hora quando o Valtenir foi votar, ele me deu o aplicativo, falou, vota aí no meu lugar. Eu tive a honra de eu apliquei lá e votei. Ele perguntou, você votou certo? Eu falei, lógico que eu votei. Por favor. Né? Votei lá, Não assim, vai errar nesse momento, Valtenir né? Pereira, sim. Então, acompanhei, aí o Valtenir abriu as portas de novo, eu consegui, sentei o Bolsonaro aí, eu sentado aqui, acompanhei a sanção presidencial do presidente, que entrou mudo, saiu calado, assinou, fez a pose dele lá, não falou nada, perdeu uma chance ímpar. Pois é. Ímpar, se eu fosse assessor dele, eu ia falar assim, você só vai falar o seguinte, fizemos o que o outro partido não fez em 15 anos. Ponto. Ele estava na glória. Se ele falar só isso. Só isso, né? Mas não falou nada. Mas ele não obedece assessor, né? Não. Aí não falou nada, tirou para beleza, colocou o veto lá. O veto, a gente vê uma coisa que a gente vai brigar por esse veto, a gente vai derrubar esse veto, tem como derrubar o veto, tá? E hoje assim, aí vem a canetada, aí vem a euforia da categoria, vai pagar, e começa os patrões a fazer a cara de paisagem, fazer de conta que a lei não existe, que eles não vão pagar, a categoria pilhada, de Jamir, o patrão aqui não alterou a carteira de trabalho, de Jamir estão falando que não vão pagar, que não vai cumprir, de Jamir apareceu um cálculo aqui que eles vão pagar na proporcionalidade para menos, que foi mais baseado num cálculo do Corém do Paraná. E eu conversei com a Nacional falou, não, isso não procede. Eles buscam coisas. Agora, uma coisa que eu queria passar para vocês. Atrapalhar mesmo. Você sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês. Você sabe por que o nosso projeto de lei não faz menção à jornada de trabalho? Não. O piso salarial da enfermagem será XYZ. Não faz menção à jornada de trabalho. Propositalmente, nós conseguimos fazer isso. Por quê? O nosso acerto com o Arthur Lira é o seguinte. Chegamos com os dois projetos na mesa. O 2564 e o 2265, que é das 30 horas. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, que ele é articulador pra caramba, vamos empurrar esse aqui, que é o piso, sem jornada de trabalho, aprova, sanciona, vira lei. O próximo mandato, eu estou com um projeto na minha mesa já votado, só faltam os deputados, 503 deputados federais votarem, e a gente vai fazer a votação desse projeto de lei das 30 horas, e a gente implanta as 30 horas com esse piso aqui. Então esse piso que está aí, na verdade, ele vai ser o piso das 30 horas. Então primeiro implanta o piso, depois faz isso. Aí vem a canetada do Barroso. Beleza, canetada do Barroso, mas o que o Barroso quis dizer, na verdade, pessoal? Ele quis dizer que, beleza, a lei é legal, tanto é que ele não cancelou a lei, tem a PEC 11 que é segura, passou por todas as câmaras, o problema é assim, o problema é que não tem a fonte de financiamento. E isso nós já tínhamos falado lá atrás, existe a fonte de financiamento, não tem. Aí foi que o Arthur Lira fez, encaminhou para o Senado, o Rodrigo Pacheco, e o Rodrigo Pacheco deu aquela descansada, mas agora está correndo atrás, né? Hoje ele conversou com o Fórum das Entidades, eu participei da live, e ele disse que está dando celeridade que antes da eleição ele vota no Senado a aprovação desse projeto de lei que vai garantir o financiamento para o setor da enfermagem. Então, assim, e o presidente Bolsonaro já falou que se votar, ele sanciona. Então, assim,
essa pressão toda que a gente está fazendo, na verdade, assim, a gente tá mudando a história da enfermagem no país. Com certeza. Aquela história do anjo de branco tá ficando para trás. As pessoas estão enxergando, não, essa galera é aguerrida, essa galera tá com necessidade, essa galera precisa ser valorizada. E quando você, pô, está à tarde, chega em casa, 5 horas da tarde, vou lá, ligo a televisão, G1, aparece a manifestação nossa de Cuiabá no G1. Em Cuiabá hoje aconteceu a manifestação com mais de 1.000 participantes. Cara, eu fiquei feliz de ver aquilo, porque assim, aí eu fui olhar com os outros amigos aqui, o Brasil todo parou hoje. O Brasil todo parou, a enfermagem saiu à rua. E o que ficou mais gostoso que a gente entendeu, até eu questionava, que engraçado, né? Quando era, beleza, vamos fazer manifestação, as pessoas não iam. Mas a partir do momento que o patronal falou assim, não vai, que vai ter punição, que vai ter isso, que vai ter aquilo, aí tipo assim, todo mundo agora meio que acorda, então manda né? embora, então agora aí fora. E assim, você vê que as pessoas foram, e eu tava com a lista de presença, as pessoas iam conversar assim, cara, você pegava HMC, lotado, você pegava o Hospital Geral, lotado, você pegava clínicas hemorragiárias, lotado. Então, assim, a raiva que eles estavam era tão grande, porque assim, pô, eu tenho um direito, eu tenho uma lei que me assegura, agora eu estou num país que eu não tenho mais nem direito de manifestar aquilo que eu quero falar, que é meu direito. Né? Entendeu? E o que mais me irrita de tudo isso é uma canetada do TRT que nem sequer ouviu a outra parte. Chamasse o sindicato, eu estou com essa petição aqui, vamos conversar, vamos. Eu queria só poder chegar para essa juíza e falar assim, minha senhora, a senhora sabia que um técnico de enfermagem ganha R$ 1.380, que é menos que ganha um frentista de posto de gasolina hoje? A senhora sabia que o enfermeiro ganha R$ 2.800, que é menos que um balconista de farmácia está ganhando hoje? Antes da senhora dar essa canetada, proibindo o movimento, porque o movimento ia ser amparado, 30% trabalha, 70% sai, setor fechado, TI, área de urgência, mantém 50%. Mas não ouviram a gente, simplesmente meteram lá uma multa de 50 mil no sindicato, que a gente nem sabe como vai pagar, mas nós vamos pagar. Entendeu? E me dói, porque assim, poxa, pra gente é tão difícil o piso, a canetada do STF dói até hoje, essa canetada do TRT dói, mas aí você olha o Supremo votando aumento estratosférico para eles, e esse aumento é feito cascata. Vota no Supremo, vem para todos os níveis do judiciário, até chegar no judiciário mato-grossense também. TRT, TRE, Tribunal de Justiça, todos ganham com o aumento que o judiciário dá, ou seja, aumenta o teto. E nós estamos falando de aumentar R$ 2.000 para o técnico de enfermagem. Isso vai quebrar um país, isso vai quebrar um hospital. Com certeza. A colega aqui acabou de falar que na pandemia, um paciente de UTI custava R$ 100.000 à vista, gente. E nós ganhávamos quanto na pandemia? 1.380, 2.800. E eu vou te falar outra coisa. Como não tinha, estava na falta de profissionais, muitas vezes eu fiquei na UTI com 20 pacientes entubados, estado grave. Né? Então, assim, e muitas vezes a gente não denuncia, né? Não fala. E aí o que acaba acontecendo é esse efeito cascata que sempre vai acontecendo, né? Então, o enfermeiro... E aí eu fiquei lá com 20 pacientes, não ganhei R$1. Não. Até a minha folga, que falaram que ia me dar, depois questionaram e não me deram. Então, assim, é muito o que acontece, né? Com muitos enfermeiros aí. Mas nós vamos falar um pouquinho dessa questão também, desses assédio moral, principalmente agora, que está acontecendo muito. Mas antes disso, deixa eu ir aqui para o chat. A Elaine Correia, boa noite. A FAC, assistir para saber o que está acontecendo. O Isaías, para cima, enfermagem tem força e tem muita força, né? Deixa eu ver. O André Campos, parabéns pelo programa. O AFAC de novo aqui, a enfermagem tem que assistir e os nossos candidatos têm que fazer live e entrevista neste estilo, para que possam ser conhecidos e melhor ouvidos. Força em enfermagem. E isso também que o AFAC está falando é muito necessário, né? A gente às vezes fala o quê? Né? Não conhece quem são os candidatos vereadores, né? Não conhece a história, não conhece o que ele fez para a enfermagem, né?
qual que é a trajetória dele, né? Eu não conhecia a sua trajetória de vida, então hoje que nós estamos conhecendo, né? Tivemos essa oportunidade de conhecer e estar passando também para as outras pessoas. Então isso é muito importante, a gente falar do nosso trabalho, da nossa trajetória, de tudo que a gente enfrentou. E aqui, assim como o Dejamir, eu convidei os outros candidatos, né, para estarem aqui. Por conta de agenda, sim, eles acabaram, né, não conseguindo ainda, mas assim, quero dizer que a enfermagem, isso daqui é um espaço nosso para a enfermagem, para a gente poder conversar, poder debater. Então, sempre vai estar de portas abertas, tanto para você, quanto para os outros vereadores e para outros enfermeiros que querem, né, estar aqui, quer contar um pouquinho da sua trajetória, da sua vida, da profissão. Então, a gente está sempre de portas abertas para estar recebendo mesmo. O Wilson Senec, boa noite. Alice Rodrigues, Home Care na área. Aí, muito bom, que até o pessoal da Home Care também está aqui conosco. O Isaías, abraço à equipe. Abraço ao meu amigo Dejamir, Simone Merielle. Obrigada, Isaías. A Adriana, força em enfermagem. Né? O André Campos, ele até mandou para mim aqui no WhatsApp, né? Só para contribuir, Mato Grosso, hoje nós temos 38 vereadores e 2 prefeitos. Então, isso é importante, essa representação política, né? A gente ter a quem recorrer. E aí, como eu te perguntei, aqui em Cuiabá nós não temos nenhum representante, nem vereador, nem deputado, nenhuma cadeira política. Hoje, aqui em Cuiabá nós temos. Então, é muito importante a gente fazer e a gente conhecer, a gente ir em busca, né, de saber quem são essas pessoas, onde elas estão, qual que é o trabalho, né? Qual que é a sua... Eu ouvi no WhatsApp falar bem assim, uma amiga, né, falar bem assim... Eu não vou votar só porque ele é enfermeiro. Eu tenho que saber quais que são as propostas. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que saber as propostas, a gente tem que saber o que contribuiu, né? O que foi feito. E aqui a gente tem um exemplo, né? Uma pessoa que trabalhou mais de 20 anos, trouxe o sindicato para Cuiabá. Então, assim, muito preparada para estar nos representando também. A Carmen Dora, boa noite. Rotinas da Fabi, arrasa aí, Dejamir. A Ellen, olá, estamos na manifestação. Olha, daqui a pouco a gente está indo para a manifestação também. Vamos passar a noite aí, hein? Por que não coloca que você é enfermeiro no Instagram? Tem vergonha? Tá perguntando para você. Para mim? Cara, eu sou um analfabeto digital. De verdade, eu só mexo com WhatsApp e Facebook. Quem criou esse Instagram para mim foi minha filha. Agora na campanha que tem um pessoal que está me auxiliando e criou lá, deputado Dejamir Soares, né? E colocou essas questões. Mas o meu Instagram, para você perguntar, nem a senha eu sei. De tanto que eu não mexo. Sou e bem as redes sociais hoje, ela na verdade, ela vem para nos ajudar mesmo, né? Eu sou bem limitado com relação a isso mesmo. Eu sei que as pessoas falam, meu filho, pai, usa o Instagram. Eu falei, filho, eu gosto do Face. É mais fácil, né? É mais fácil. Na minha época, Orkut. Né? Tem mais uma pergunta aqui. Hoje foi lindo de ver a nossa categoria, o tamanho que nós somos e vamos continuar sendo independente de represárias. E aí é outro ponto importante, né, que a Fabi vem falando aqui pra gente, né, essas represárias, né, isso que a enfermagem tá sofrendo, né, muito chegar lá, a coordenação, né, o pessoal da equipe de hospital, realmente chegar lá e fazer essas represárias. Como que tá isso? Como que tá as denúncias, né, no sindicato? E se acontecer, Dejamir, o que o profissional pode fazer? Bom, vamos lá. Essa questão do assédio moral dentro dos hospitais é uma coisa latente, né? Até há pouco a gente conversava sobre o tal do rodízio na enfermagem, que só a enfermagem que faz rodízio, o médico não faz, né? Você é especialista naquela área e a pessoa, eu sou especialista em UTI adulto, o cara quer me colocar para trabalhar na pediatria. Peraí, vamos por partes. Então não existe isso, mas isso é uma coisa muito da enfermagem, muito de coordenadores que fazem esse posicionamento. Certa vez eu discutindo com o Dr. Guilherme Maluf, e ele me disse assim, Jamir, a sua categoria,
apanha não é do patrão. A sua categoria apanha de vocês mesmos. Infelizmente, e aí eu nada contra, tá? Mas assim, ele usou o seguinte termo: às vezes as coordenadoras de enfermagem, as gerentes, agem como se fosse capitão do mato. E é essa visão que a gente tem mesmo, entendeu? Às vezes elas são tão truculentas que nem o patrão sabe que ela está fazendo aquilo. Eu tive um problema muito sério com o Luiz Soares, que eu tinha raiva do Luiz Soares, por conta de uma coordenadora de enfermagem que nós tivemos no pronto-socorro. Ela batia na categoria, ela era maldosa com a categoria e falava que era o Luiz Soares. Teve um dia que eu cheguei no Luiz Soares na mesa, ele bebendo, eu cheguei nesse. Eu falei, eu sentei e fui desafurado. Eu falei, rapaz, tu tá dando um mão na sua cara. Mas por quê? Tanto que era revolta, né? Mas eu era recém, você põe aí, 10 anos atrás, você tá com hormônio lá em cima, você é meio gurizão, você, entendeu? Não tem medo de nada. Ele falou, mas senta aí, vou conversar. Que conversar o que nós sentei? Aí você mandou fazer isso? Não mandei fazer. Aconteceu, não tô sabendo. Rapaz, aí ele ligou na hora pra mulher e ligou pra ela assim, escuta, que dia que eu mandei fazer essa ordem? Ele colocou no viva voz. Não, o senhor não deu essa ordem. E por que você falou? Porque quando eu uso o seu nome as pessoas obedecem. Então assim, difícil. Usam do patrão para fazer a maldade contra a própria profissão. Então quem persegue a enfermagem, na verdade, é a própria pessoa, são as próprias pessoas da enfermagem que prejudicam a nossa vida. O assédio moral que está tendo hoje dentro dos hospitais por conta da manifestação são profissionais, são gerentes de enfermagem, são coordenações de enfermagem que, com medo de saber fazer o gerenciamento, o manuseio da situação de crise, prefere fazer o quê? Eu prefiro fazer o assédio moral, porque se der merda, pelo menos eu fiz alguma coisa, entendeu? Só que essas pessoas esquecem que elas são apenas um objeto de uso do patrão. Eu sempre disse nas minhas palestras, né? A enfermeira, enquanto é bonitinha, o seio tá igual carocinho de abacate, o patrão ama. Deixa ela criar varizes na perna, ficar caído, se não ganha rua, a coordenadora. Então, assim, essa situação, a enfermagem tem que entender. A coordenação de enfermagem, os coordenadores, os gerentes, que eu tenho respeito, porque eu já fui coordenador do pronto-socorro, e eu andava muito, eu tomava café, eu conversava. O que eu podia fazer pela minha equipe, eu fiz. O que falta na coordenação de enfermagem é ter um pouco mais de consciência política, entender que ela está como coordenadora, mas logo ela não vai ser eterna naquele hospital e vão mandar ela embora. Sim. Como eu tenho muitas coordenadoras de enfermagem que foram ruins para a enfermagem, estão desempregadas até hoje. E que, via de regra, me perguntam, Jamir, você consegue arrumar um emprego para mim? Eu falo, eu vou tentar, mas, tipo assim, por quê? Porque ela não consegue mais entrar, porque quando ela entra para o hospital, a própria categoria fala, essa menina é ruim pra caramba, não contrata ela não, tira ela ali. E isso acontece. Então, assim, o assédio moral acontece dentro dos hospitais, nunca é pela boca do patrão, sempre ele vai usar o capitão do mato, que é a coordenação de enfermagem e gerência, certo? O nosso posicionamento enquanto sindicato é receber as denúncias e a gente entra com representação no Tribunal Regional do Trabalho contra aquele hospital, desde que eu tenha a prova por escrito. E hoje é fácil, gente, é só gravar, filma que a pessoa está fazendo assédio, que ela grava a voz dela, e aí eu tenho uma prova latente e a gente consegue representar. Por outro lado, a gente tem parceria também com o Ministério Público do Trabalho, a gente faz as denúncias, eles nos ajudam a averiguar também essa questão do assédio moral. Mas, se vocês analisarem o contexto, a nossa profissão tem o quê? 90% de mulher. A forma com que a enfermagem ela é assediada dentro do hospital lembra muito aqueles casamentos em que os maridos oprimem as esposas. É o mesmo tipo de opressão que elas vivem dentro dos hospitais. E estou te falando porque eu convivo com a enfermagem, eu sou de dentro da casa de muitos profissionais de enfermagem, eu trabalho com a enfermagem e eu ouço muito desses relatos da opressão dentro dos hospitais como se fossem esposas oprimidas no casamento. Então ela toma primeiro o assédio moral, ela fica com medo, aí a pessoa vem, não, mas você é uma boa funcionária, fica tranquila, tá? Depois vem o segundo, vem o terceiro assédio. O que isso tem desencadeado na categoria, nas mulheres principalmente? Crise de ansiedade e depressão. Sim. Por conta de assédio moral dentro dos hospitais. Isso é uma coisa assim que está muito forte. Médicos fazem assédio? Fazem. E o problema é que quando o médico faz assédio, as coordenações de enfermagem fazem vistas grossas, porque é o seu doutor. Entendeu? Então, a gente vive essa problemática dentro dos hospitais, sim.
E a gente precisa resolver isso de alguma forma. E que bom que a gente está discutindo aqui, que bom que possam trazer coordenadores de enfermagem. Vocês perguntaram o que elas acham do assédio moral dentro da instituição hospitalar que ela tem. Entendeu? Porque é difícil. Hoje eu tive lá na manifestação, estava com o pessoal lá, e disse, a enfermeira lá falou tal coisa, que eu vou tomar uma punição de 3 dias. Eu falei, isso, manda ela dar uma punição por 3 dias, eu quero a cópia da punição, que a gente vai entrar com uma representação jurídica. Precisa, né, descrever certinho e tá falando, né? Eu quero a representação. Por que você vai tomar 3 dias de suspensão só porque você veio na manifestação? Então tá, pega a cópia dessa notificação, que a gente vai entrar com uma representação contra ela no TRT, contra a empresa, e vamos representar ela também no Conselho Regional de Enfermagem, porque aí o papel importante do Conselho. O Conselho ele precisa ser um pouco mais atuante no contexto de proteção do trabalhador. Tá? E o Conselho, às vezes, quando a gente chama o Conselho para uma parceria, uma composição que você faz uma denúncia, uma vez eu fiz uma denúncia foi até na gestão do professor Leonor, no Hospital Geral, excesso de paciente para pouco técnico. Você acredita que o Corém foi lá, afastou 3 técnicos porque eles estavam com anuidade atrasada? Mas hoje no Conselho Regional de Enfermagem, né, as coisas mudaram também, né? Eu falei na época do Leonor, não estou falando na época agora do César nem da Lígia. Então aconteceu. E aquilo aí os 3 funcionários vieram, me esculhambaram. Eu falei, rapaz, você me denunciou que eu tô com a anuidade atrasada. Eu falei, cara, eu nem sei que você está com a anuidade. A denúncia foi feita dessa forma. Então, assim, essa questão ela precisa ser mudada. Tipo assim, o Conselho de Ética ele tem que ser reformulado dentro do Corém. Sabe? Uma mentira mal contada, uma denúncia mal contada sobre seu nome, o Conselho vai e abre processo disciplinar contra você. Vou pegar um exemplo simples. A colega aqui do Lebron, porque ela não quis fazer um exame de Covid, porque o paciente não estava agendado, e esse paciente era assessor de um vereador da região ali. O cara fez uma escarcel, brigou com ela, e papapá, aquela coisa, teve testemunho. Ele foi lá no conselho e representou ela no conselho. É inacreditável. E o conselho acatou a denúncia, e ela está pagando advogado para se responder no conselho. O que mais dói ainda nela, que ela contou a história dela para mim, é que quem acusou não foi na audiência, os testemunhas não foram, e ela teve que levar 3 testemunhas dela, e tá levando, e ela agora foi testemunhar para ela, só que nisso ela está gastando com advogado, entendeu? Ou seja, qualquer coisa vira denúncia no conselho, e o que é grave dentro das instituições, assédio moral. E eu vou pegar um exemplo muito grave. Nós tivemos muitas questões de assédio moral dentro do HMC. Eu tenho muita denúncia do HMC por assédio moral. E a gente encaminha, as pessoas encaminham, mas essas aí não andam. Mas quando alguém é contra a enfermagem, e eu estou falando, eu sei de várias questões de pessoas que estão no conselho, respondendo no conselho de ética, de denúncias de pessoas que nem são da profissão. E quando o profissional faz a denúncia para o conselho dele, querendo amparo, a denúncia passa. Não, tipo assim, deixa de lado. Então, eu acho que isso aí, a gente tem na presidência a Lígia agora, eu acho que a Lígia tem um feeling para esse negócio, eu acho que ela vai entender essa questão, e isso precisa ser mudado dentro do conselho. Mas, assim, o sindicato, ele precisa do conselho, o conselho precisa do sindicato, os dois precisam estar alinhados e fazer as atuações. Por exemplo, as pessoas me perguntavam, o patrão está falando que vai demitir se implantar o piso salarial. Eu falei assim, mas ele pode até demitir, mas aí entra a figura do Conselho Regional de Enfermagem com dimensionamento e cobrando. O senhor vai reduzir o número de trabalhador? Tá, então tudo bem, eu vou suspender o alvará emitido pelo Corém. Simples tem que aumentar as denúncias, vão né? Responder, né? Não é simples assim também. As pessoas, a gente percebe também assim que as pessoas não têm muita informação e acreditam muito em coisas assim que chegam sem embasamento nenhum. É que nem eu estava explicando aqui antes da gente falar. A leitura, os patrões, vocês veem como é que eles são bem ardilosos, né? Eles passaram para os capitães do mato dizendo, olha, nós não fomos notificados sobre a greve. Nós não fomos notificados. Sim. Eu passei 2 dias no celular explicando que tinha notificação, mandando print da notificação. 2 dias. Estressado que eu já estava para quebrar o celular. Aí sai a liminar, mais que depressa,
Manda para todo mundo, né? Eles começaram a mandar, pô, mas como que é assim? A nossa eles não têm, mas deles eles têm. Eles têm. Rápido, né? Exatamente. Até falar sobre essa questão, que foi manchete em um dos sites aqui de Cuiabá. Enfermeiros não obedecem decisão judicial e fecham as ruas no centro de Cuiabá. Então, realmente, houve isso, né? O pessoal do Sindesmat entrou para tentar recuar essa paralisação e acabou não tendo o efeito, né, que eles queriam. Sim, na verdade, eu acredito assim, que se eles não tivessem feito nada, não ia ter tanta gente como teve hoje. As pessoas foram ali revoltadas, ainda mais que eu gravei um vídeo colocando para o pessoal, tipo assim, proibiram, e aí? Aí nós estamos brigando por R$2.000 a mais no salário. Ah, mas se descontar meu dia de falta, vai ser 50. 50 vale menos que 2.000, então vamos brigar pelos 2.000, perde R$50, custou o dia de ponto, mas vamos brigar pelos 2.000, entendeu? E vamos pra luta, porque, tipo assim, não tinha como recuar mais, a gente tinha que fazer esse enfrentamento até para marcar posição política, porque essa manifestação de hoje, anote nos anais, a enfermagem marcou posição política em território nacional. A enfermagem está dizendo que agora ela tem voz, que ela tem vez, que ela vai brigar e que ela não vai mais se amedrontar com as ameaçazinhas, os assédiozinhos que acontecem dentro dos hospitais. É essa a principal mensagem que nós deixamos hoje para todos os políticos, para todos os donos de hospitais, para todos os patrões, que hoje a enfermagem se levantou e disse assim, nós vamos lutar a partir de agora. E isso foi fantástico e é o meu pensamento político, a leitura política que eu conversei com vários sindicatos do país é essa. A enfermagem se levantou, está se posicionando politicamente e é esse posicionamento que a gente quer, que a enfermagem vá à luta, que ela faça o enfrentamento, que ela busque informação junto com o conselho, que ela busque informação junto com o sindicato, que ela não fica na rádio fofoca, a rádio corredor, que ela busque realmente as informações pertinentes, mas que, acima de tudo, ela decida a própria vida dela. E a decisão da própria vida da enfermagem passa necessariamente pelo crivo político. A enfermagem precisa ser politizada, a enfermagem precisa gostar de política, ela precisa, acima de tudo, gostar dos políticos que a representam. Se são feios, se são bonitos, se têm defeito ou não, não interessa. Vote nos candidatos de enfermagem, porque quem conhece as nossas dores, quem conhece os nossos ais, quem conhece os nossos sofrimentos, o que quer deixar filho pequeno doente em casa, o que quer deixar esposa, o que quer perder casamento, o que quer perder marido, o que quer viver as torturas que a gente vive por dar plantões, somos nós. Não adianta eu votar no fulano de tal que é agropecuarista que entende enfermagem. Eu fui numa reunião outro dia, o que o senhor vai fazer se for quando deputado, pela segurança pública? Eu falei, nada, não entendo de segurança pública. O máximo que eu fizer, eu vou conversar com o Sindicato de Segurança Pública, ver o que é bom para eles. Mas um projeto meu para segurança pública eu não tenho, eu entendo de saúde, gente. Eu aprendi a cuidar de gente. O meu projeto todo é cuidar de gente, cuidar da saúde. O meu projeto é voltado para a área da saúde. É cuidar de morador de rua, é tratar a saúde mental, é combater essa fila do SUS aí, que é um câncer hoje. E dói em mim ver a fila do SUS, por quê? Porque tem muito recurso, tem muito dinheiro parado e tem muito dinheiro mal aplicado e essa fila não funciona, essa fila não anda. E se eu conseguir no meu mandato aliviar a dor do meu próximo, aliviar o sofrimento do meu próximo, você pode ter certeza que eu vou ser o homem mais feliz da vida, porque o que mais me traz alegria é quando eu faço um bem para alguém e consigo aliviar a dor do meu próximo. Essa é a minha meta de vida. Djalmer, sabe, no nosso Instagram teve uma pergunta referente, a gente sabe, né, vivemos aí o maior desafio sanitário do século, que foi, né, a pandemia, e com isso também eu acredito que a gente foi, de certa forma, valorizado, né, então a gente entende por aí. Mas a gente sabe que nessa época também teve processos seletivos, né, com salários horríveis, né? E aí, agora há pouco, a gente teve o concurso da saúde, né, municipal. Eu vou explicar. O que você fala pra gente? Até bom, muito boa essa pergunta, mas eu queria tocar na pandemia. Vocês sabem quem pediu lockdown em Mato Grosso? Não. Quem que entrou com pedido de lockdown, provocando a justiça, provocando o Ministério Público em Mato Grosso pedindo lockdown? Fui eu, através do Sindicato de Enfermagem. Montamos a petição com o Dr. Joari e a doutora Natália.
Pegamos os dados científicos da UFMT, compilamos, montamos um projeto. O sindicato não tem como entrar com pedido na justiça. Nós provocamos o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Estadual acatou a nossa denúncia e dali ele formalizou o pedido que encaminhou para o Tribunal de Justiça, que acatou e fez validar o primeiro lockdown. Por que é que nós entramos com o pedido de lockdown? Primeiro, a morte de muitos colegas colegas infectados. Ia morrer muito mais gente se a gente não tivesse feito lockdown para parasse naquele momento, porque nosso pessoal se recompor, se tratar, se melhorar, porque estavam com Covid, então assim, nós não tínhamos mais efetiva, que nem ela acabou de falar, ela estava cuidando de 20 pacientes, quando ela tem que cuidar de 10. Mas por quê? Porque não tinha, porque a colega já, com certeza estava com Covid, eu estava com Covid, então nós já não tínhamos mais efetivo. Então, o que nós fizemos foi uma medida de proteção em massa, para proteger não só o profissional de enfermagem, mas todos os profissionais da saúde. Então, nós entramos com o pedido de lockdown, foi acato pelo Ministério Público, né? Eu me lembro que até o CDL mandou me procurar, me conversando comigo, porque eu ia causar a quebradeira no comércio. Eu falei assim, meu amigo, comércio quebra, comércio recupera. Gente morta não faz comércio. Então, por quê? Porque quando os picos nossos de transmissão estavam dando 3 mil pacientes por dia de transmissão, estava alto, morrendo muita gente. Então, nessa época, nós entramos com um pedido de lockdown. Foi uma das coisas assim que eu me orgulho de ter feito enquanto sindicato, porque eu poupei a vida de muita gente e consegui curar muitos trabalhadores que estavam doentes, que melhoraram e voltaram para a ativa, certo? Mas a pergunta era sobre o concurso público. Isso. Vamos lá, pessoal. O concurso público, eu quero dizer o seguinte, a gestão de Emanuel Pinheiro, eu conversei com a secretária Suelen. Esse pedido de concurso público já é uma luta do sindicato há muito tempo na gestão de Emanuel Pinheiro, certo? Pedido do concurso. E muito tempo não acontecia, né? Exatamente. O último foi em 2014 com o Mauro Mendes. 2014, 2016 com o Mauro Mendes, certo? Por que é que o concurso público foi publicado agora? Existe um termo de ajustamento de conduta da prefeitura com o Ministério Público, que ela tinha que lançar um concurso público antes das eleições. Ela fez os seletivos, mas o Ministério Público falou, não, beleza, lança o seletivo, mas a gente quer o concurso público. Então lançou o concurso público antes das eleições. Mas lançou com piso, não lançou com piso salarial que foi aprovado, com o da PL 2564. Não lançou, de fato não lançou. Por quê, gente? O piso nosso está suspenso pelo STF. Se eles lançassem com piso novo, certo? O que ia acontecer? Ia ser um ato de improbidade de respeito ao STF. Então, por essa situação, lançou com piso que está hoje, atual, certo? Da tabela salarial. Porém, a secretária já conversou, existe uma comissão nossa, foi eleita uma comissão de trabalhadores da enfermagem, que vai estar negociando um novo PCCS da enfermagem, uma nova tabela salarial. Se não me falha a memória, a secretária iria receber essa comissão ontem, na tarde de ontem. Eu não sei se ela recebeu, eu sei que a secretária passou mal com crise hipertensiva, que me falaram, mas ela já me garantiu que o Emanuel Pinheiro disse que o dinheiro, que eles vão aplicar o novo piso da enfermagem, a nova tabela salarial, e aí eu quero parabenizar a enfermeira Luciana, a esposa do Zenaldo Apodaca, que conduz essa comissão. A tabela está muito boa, certo? E é essa tabela que tem que constar na LOA agora em novembro para ser votada em dezembro. Mas a prefeitura vai fazer, sim, ela vai cumprir o novo piso. Ela só não pôde colocar agora, por quê? Porque existe uma decisão judicial do STF e que ficaria muito ruim se ela colocasse, ela estaria desacatando uma decisão do STF. Por isso que ela colocou o piso hoje vigente, mas existe toda uma negociação já que está tramitando, e eu falo para as pessoas, façam um concurso público sim, certo? São 300 vagas para técnicos de enfermagem, não sei quantos para enfermeiro, mas é um bom concurso que vem aí. E a carreira da enfermagem, Cuiabá é uma das poucas capitais nacionais que existe o plano de cargos, carreiras e salários só para enfermagem. Então o nosso piso vai ficar muito bom mesmo. Pode. Então quem pode fazer o concurso, dúvida, né? Pode fazer o concurso de olho fechado, porque a tabela salarial nossa nova vai começar assim, letra A1, enfermeiro 4.750. E aí a comissão ainda fez uma coisa melhor. 4.750 para quem? 30 horas.
6.333 enfermeiro, 40 horas. Então majorou para cima. Técnico, 3.225, 30 horas. 4.250, 40 horas. Então a tabela está muito boa. A secretária já tem já viu a tabela, ela vai conversar, ela vai negociar, ela entende que dá para aplicar esse novo, que vai ser aplicado esse novo piso. Então assim, só não fez a publicação por conta dessa decisão do STF e, obviamente, quem é da área jurídica entende que qualquer coisa que se vá contrário a uma decisão do STF em vigor, Sim. em probidade administrativa, vai dar problema para a gestão do prefeito. Então, por esse motivo foi que foi feito, tá? Sim. Dejamir, nós já estamos caminhando para a reta final, já até passamos um pouquinho, né? Mas o André até mandou aqui. O Simpem e o Corém têm papéis distintos, né? Sim. Que nós estávamos falando sobre a relação do sindicato, principalmente com o assédio moral, né? Então, os papéis delas são bem diferentes, né? De uma para outra. Mas nós estamos caminhando para a reta final. Nós vamos falar também para o pessoal que está nos acompanhando, que se tiver alguma dúvida, pode encaminhar para a gente, né, Simone? Encaminha para mim. E encaminhamos para você, ou pode encaminhar diretamente para você, que daí você vai estar respondendo, vai estar lá disponível para estar fazendo, né? Dando todas essas respostas. Fala pra gente o seu Instagram. Você sabe, pelo menos? Cara, a gente marca ele depois. Acho que é Dejamir Soares. Dejamir Soares. Dejamir Soares, isso. Então, se você tem alguma dúvida, né, com relação ao piso salarial, a qualquer coisa, você pode estar entrando lá no Instagram do Dejamir, pode mandar essas perguntas para ele, direcionada, que ele vai estar respondendo todo mundo. E aí, para a gente estar encerrando, eu queria ver com você, se você fala um pouquinho, né, sobre essa mobilização. Eu acho que a nossa ansiedade, o que a gente mais vê, as pessoas perguntando, é se tem possibilidade dessa lei que já está na Constituição, dela não vigorar. Não, pessoal, isso é extremamente impossível, essa lei retroceder, não tem como, tá? Tanto é que não tem como que o STF disse a lei é legal, ela tem validade jurídica, o que falta nela é fonte de financiamento. É só essa leitura, é só essa ponderação que o STF fez. Falta fonte de financiamento. A fonte de financiamento está sendo trabalhada a nível do Congresso Nacional, certo? E logo, logo a gente vai ter a fonte de financiamento votada. E assim, é uma coisa que eu sempre falo. Enquanto eu puder lutar, eu vou lutar até esse piso virar realidade no bolso de cada trabalhador e virar realidade na geladeira de cada trabalhadora. Eu não cheguei até aqui para deixar o meu sonho escapar pelas minhas mãos. Eu vou brigar, eu vou até o final, porque eu acredito que nós chegamos longe e temos muito mais para conquistar. Então esse piso é a realidade nossa, esse piso não vai perder, não tem como falar se é inconstitucional. Tem fonte pagadora, tem financiamento, existem muitas verbas para serem colocadas. Precisamos apenas da questão do Congresso Nacional votar. E pela mobilização que nós estamos fazendo, o Congresso está bem temeroso, certo? E vai votar sim. É uma garantia que nós temos aí do Rodrigo Pacheco, que coloca antes do período eleitoral essa fonte de financiamento. Sim. Maravilha. E aí, outra pergunta que todo mundo faz também nesse sentido. Tem um tempo limite para estar fazendo essa votação, tá colocando a fonte de arrecadação? Então, o tempo limite é o seguinte, ele votou a fonte de financiamento, o presidente sancionou, publicou no outro dia, já está liberada a fonte de financiamento. Dinheiro tem. O que faltou é só esse PL direcionando o recurso. É o que nós falávamos antes aqui do Valtenir Pereira, que fez a PEC 124 dos agentes comunitários. Ele votou a PEC colocando em 2 salários mínimos, mas ele colocou lá na lei que quem ia bancar a fonte financiadora seria o Ministério da Saúde e o Governo Federal. E isso faltou no nosso projeto de lei, mas não foi por falta do fórum fazer essa leitura. Foi porque o Rodrigo Pacheco dormiu no ponto com a lei no colo. Entendi. Entendeu? Mas aí tem um tempo limite para colocar essa lei no projeto? Não, a lei está pronta. Não, para colocar essa fonte pagadora, a fonte de arrecadação? Então, o projeto de lei, o que tem nesse projeto de lei de financiamento? Ela está dizendo quais são as fontes pagadoras.
onde é que vem o recurso? Daqui, disso Já aqui. se sabe Ele algumas fontes. Já já sabe. sabe, já está elencado. E essa semana, o que ele vai fazer? Ele vai votar a legalização de jogos de cassinos, que é uma das fontes pagadoras. Uma das fontes. E as outras multas que eu falei, os lucros da Petrobras, essas coisas, redução do PIS e COFINS, ele vai fazer essa situação. Então, são 2 projetos de lei. Vote esse projeto de lei, porque o Congresso já fez a parte, já votou. Vota aqui no Senado, vai para o presidente Bolsonaro, o presidente sanciona, publicou no dia seguinte, está liberada a fonte pagadora. Aí os patrões terão que pagar retroativo a 5 de agosto. Tá? Hoje eles estão rindo aí porque eles têm uma suspensão, mas quando cair a suspensão, eles vão chorar, porque eles vão ter que pagar retroativo a 5 de agosto e a gente não vai aceitar nem parcelamento. Exatamente. Do privado, né? Do privado. Do privado e do filantrópico. Tá? O público ele tem que constar na LOA, Sim. na lei orçamentária, e vai ser pago em fevereiro. Primeiro salário de fevereiro já 2023. sai com isso. Tá? E aí entra nesse quesito aí, HMC, São Benedito, ele é o que ele é. Eu costumo falar que é interessante, né, esse hospital, porque quando o município reajustou em 12,5% o aumento salarial nosso do INPC, do RGA, a empresa cuiabana disse, não, nós somos CLTistas. Agora que vem a lei que CLTista paga imediatamente, não, nós somos do município, entendeu? Então assim, o HMC São Benedito vai ter que pagar da mesma forma que paga os hospitais particulares, porque eles são tão particulares que eles tiveram a cara de pau, a capacidade de mandar para o sindicato o documento lá do Sindesmat dizendo que eles estão albergados pelo Sindesmat. Se estão albergados pelo Sindicato Patronal dos Hospitais Particulares, logo HMC São Benedito fazem parte de quem? Dos seletistas e vai ter que pagar imediatamente retroativo a 5 de agosto. Tá certo. Ótimo. Tem previsão para a próxima mobilização? Olha, a gente trabalha com o Fórum Nacional das Entidades. Amanhã deve ter alguma reunião do fórum para fazer uma leitura e ver como é que... Porque assim, é tudo jogo de tabuleiro, é jogo de xadrez. A gente moveu uma peça, conseguimos fazer com que o Pacheco desse uma acelerada. Com essa movimentação, ele vai dar mais celeridade, ele vai chamar de novo o fórum, falar assim, olha, nós conseguimos isso, vamos fazer a toque de caixa. Então isso ele já falou para a gente que vai fazer. Então assim, o que as entidades nacionais de enfermagem decidirem, o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem irá acatar. Porque assim, a coisa só deu repercussão hoje muito boa porque o país todo fez. Não foi só Mato Grosso que fez, não foi só Cuiabá que fez, não foram as cidades do interior Cuiabá que fizeram, mas todos nós fizemos a lição de casa. Toda a enfermagem do Iapoque a Chuí saíram às ruas pelo PL 2564. Certo. E outra coisa que fala-se muito, principalmente nas redes sociais, greve. Gente, a greve é o seguinte, com a reforma trabalhista, a lei da greve mudou muito. Então assim, nós praticamente já não temos mais direito de greve. Você tem aquele direito assim, não, tem o direito de greve. Mas quando você vai para uma greve, você toma uma canetada do TRT que eu autorizo a greve. 10% fica fora do hospital e 90% fica dentro. Então não é greve, pô. Então para aí, você então fala logo ridículo, que não vai fazer greve e pronto. Fala que vocês não concordam com a greve e dá tudo logo pro patrão e beleza. Então por esse tipo de situação, assim, a lei de greve existe, tá? Mas hoje a situação funciona muito mais por conta do embate. Por que leva uma greve? Vou explicar para vocês como é que o sindicato acaba indo para a greve. Nós estamos numa mesa de negociação. Olha, eu quero essa jarra de água. Você fala assim, não, eu vou te dar esse copo de suco. Não, nós queremos essa jarra de água. Não, eu vou te dar um copo de suco. 1 mês, 2 meses, nós estamos brigando pela jarra de água, você quer me dar um copo de suco. Não tem mais conversa? Não vou te dar água, você vai tomar o suco só e acabou que eu vou dar para a enfermagem só um copo de suco. Ah, é? Então tá, beleza. Assembleia, seguinte, eles não querem dar jarra de água, eles querem dar um copo de suco. Vamos para a greve? Vamos. Votou. Sancionamos. E a gente provoca uma greve para quê? Para que o judiciário seja provocado e a gente senta numa mesa de conciliação com o juiz e nessa mesa de conciliação o judiciário vai tentar ser mediano. Tudo bem, você quer uma jarra de suco, ele quer dar um copo d'água, então vamos seguir. Tá, então beleza. Você dá meia jarra de água, o patrão, você dá meia jarra de água,
na negociação. Nossa, tá, meia jarra de água. Tá, você aceita esse copo de suco? Só se encher. Aí ele enche o copo. Aí nós chegamos no entendimento. É mais ou menos isso que acontece. Então, a greve, ela funciona para quê? Para a gente provocar uma negociação dentro do judiciário. Porque eu não consigo, por exemplo, como é que se eu estou negociando com você, nós não estamos chegando num acordo. O instrumento que eu tenho é instrumento de greve. Eu vou para a greve justamente para, tipo assim, eu vou para a greve, você corre lá e vai contar para o juiz quer fazer greve. Aí o juiz dá a canetada, a gente mantém a greve, o judiciário vai chamar a gente para uma conciliação, e nessa conciliação a gente põe o nosso lado. Acontece isso, tá? Ou a gente faz a defesa por escrito via judicial também, apontando a nossa situação. Mas assim, garantia de greve hoje, gente, não existe. Tanto é que vocês olham no país, me diz quem que faz greve no país hoje? Ninguém faz mais greve, porque acabou a garantia de greve. Os sindicatos estão todos enfraquecidos, sucateados, né, com o fim do imposto sindical. O que não é nosso, a gente tem uma filiação boa, tem uma filiação forte, a gente consegue manter o sindicato, né? Temos 2 escritórios de advocacia que trabalham para o sindicato hoje. Então, assim, tem representatividade jurídica boa e atuante. Maravilha. Tá certo. Acho que deu para entender bem, né, com relação à greve e com relação a toda essa mobilização que está acontecendo. E, como você falou, não é só aqui, é no Brasil, né? Geral. É geral. Então, a gente já passou aqui, né? Do horário. Do horário. Dejamir, ficou mais alguma coisa que nós não tocamos no assunto, não falamos, né? Deixa uma mensagem para o pessoal da enfermagem, né? Do que a gente, daqui para frente, a gente tem que fazer, do que é esperar daqui para frente. Certo. Bom, primeira coisa, eu gostaria muito que a categoria se valorizasse, valorizando o sindicato, se filiando ao sindicato para fortalecer os cofres do sindicato, porque sindicato forte é sindicato atuante, é um sindicato que briga em todo quanto é canto. E hoje a gente precisa muito ser fortalecido com filiações dentro do sindicato, até para que o sindicato tenha representatividade dentro dos hospitais e dentro das várias instâncias do estado de Mato Grosso. Segundo ponto que eu queria dizer, a enfermagem precisa eleger um representante político dela nessa eleição, certo? Eu sou candidato, Dejamir Soares, enfermeiro, meu número é 15.000, eu preciso ter 20.000 votos para ser eleito no MDB. O MDB faz 5 vagas, eu brigo pela 3ª a 5ª vaga. Se eu tiver 20.000 votos, eu sou deputado eleito pelo MDB, representando a enfermagem no Parlamento mato-grossense. Quantos profissionais nós somos dentro do Estado? Nós somos 45.000 profissionais dentro do Estado e aproximadamente 5.000 estudantes de enfermagem. Nós temos chance de eleger o Dejamir, nós temos chance de eleger o Paulo, nós temos chance de eleger o Ademilson, que eu não sei qual que é o quantitativo deles. Mas se enfermagem, se os 45.000 triplicar a votação, cada um puxando 3 votos, a gente faz 3 candidatos tranquilo da enfermagem. A gente tem uma bancada de enfermeiros, de profissionais de enfermagem dentro do Parlamento Estadual. A minha eleição é uma eleição que está bem consolidada dentro do partido. Eu tenho uma chance ímpar, mas eu preciso de uma coisa. Eu preciso do voto de cada profissional de enfermagem desse estado. Eu tenho 20 anos de luta, 20 anos defendendo a categoria, 20 anos buscando benefícios para a categoria. Algumas vezes a gente erra nas negociações, a gente não consegue avançar, né? E aí, foi comprado. Se eu fosse comprado, eu estava rico, não estaria aqui hoje. Nem estava né? aqui hoje, né? Então, assim, nem sempre a gente tem êxito nas coisas que a gente tenta, né? Mas, assim, eu sou um cara de luta, eu sou um cara aguerrido, eu trabalho com morador de rua, que é o meu melhor emprego, eu amo cuidar daqueles rapazes. Um dos projetos que eu quero colocar para os moradores de rua é colocar bebedouro com água gelada nas praças, porque quando eu atendo um morador de rua à noite, a primeira coisa que eles me pedem é um copo de água e um abraço. Então, assim, dói. Quero trazer a carreta do banho da UFMT que está parado, colocando verba do gabinete lá, para que essa carreta funcione, para que eles sejam bem tratados. Vou trabalhar com afinco em cima da saúde mental, justamente para dar atenção, principalmente para os pacientes autistas, esquizofrênicos, bipolares, dependentes químicos, né, que são pessoas comuns à nossa realidade hoje, às nossas famílias. Não estou falando de pessoas distantes, estou falando de pessoas que estão próximas da gente, que precisam ter assistência, que a rede CAPES, a rede
residência terapêutica precisa ampliar dentro do município e vou combater a fila do SUS. Então, assim, o meu compromisso é com a saúde, meu compromisso é com a enfermagem, meu compromisso é com o servidor público do Estado. Vou brigar muito, eu vou ser chato com esse governo, mas a gente vai correr atrás do RGA, dos 20% nosso, que o Mauro Mendes não deu, não vai dar, mas não quer dar, mas nós vamos brigar para trazer. Então, eu represento o servidor público, sou do Hemocentro, e luto pelo SUS, pelo fortalecimento do SUS e pela representatividade do SUS. Por isso eu peço o voto de cada trabalhador, de cada trabalhadora de enfermagem, se sintam representados pelo Dejamir Soares. Eu não uso Instagram, mas eu passo meu telefone aqui, é 65 99962 6749. 65 99962 6749. Me chama no Zap, eu respondo o dia inteiro, converso com as pessoas que eu nem conheço, me pergunto, e eu sempre estou respondendo para as pessoas, assim, porque o que me irrita é eu perguntar alguma coisa para a pessoa visualiza e não me fala nem A nem B, para mim é a morte. Então, assim, nem que for para me falar não, mas eu vou falar não. Se for para falar assim, assim, se eu puder explicar, eu vou explicar. O que não for do meu conhecimento, eu falo, isso aqui eu não consigo, mas eu busco informação e trago para você de volta. Então, o Dejamir é esse cara. Tem a cara marrenta, meio fechadão, mas é um cara que ama dançar o lambadão cuiabano, gosta de cantar, é mistense de coração, é palmeirense, gosta de fazer a moagem, tomar cerveja. Agora não deu, porque aqui a gente tem podcast do Cuiabá. Você falou que é misto. É mistense de coração. Então, assim, brincadeira. O Dejamir é esse cara que quem trabalhou comigo nos plantões sabe que eu era o palhaço da equipe, né? Eu era enfermeiro-chefe, mas eu era o palhaço da equipe que animava, que trazia todo mundo para cima, porque eu sabia que 12 horas ia ser doído, eu sabia que 24 horas era torturante, mas eu sabia que 36 horas a penosidade era grande. Então eu sempre trouxe alegria, contava piada e cantava. E até hoje eu contava o Isaías, que falou com você agora há pouco aí, estava lembrando o fato, Isaías, eu de plantão, eu numa reanimação cardíaca, olhei para o monitor no paciente, para Isaías olhando o monitor, a saturação caindo do paciente. Eu gritei, Isaías, tá caindo a saturação do paciente. Aí na época estava uma música, né, que, e se a casa cair, deixa que caia. Isaías, a saturação tá caindo. Deixa que caia. Cara, eu queria morrer com Isaías. Pelo amor de Deus, deixa que caia. Ele foi lá, conectou o tubo de novo do paciente e ficou bem. Mas assim, eu sempre amei trabalhar com os profissionais de enfermagem. Eu sou muito amigo, talvez muito mais próximo dos técnicos de enfermagem, porque eu sempre tive uma relação direta com eles, né? E por ter essa relação direta com os técnicos, às vezes eu era meio mal olhado pelos colegas enfermeiros, né? Mas eu sempre me relacionei bem com toda a equipe, um pouco mais com os técnicos, um pouco mais com os auxiliares, mas assim, amo a minha profissão, defendo ela desde que eu fiz a faculdade de enfermagem, defendo ela todos os dias da minha vida. E eu digo uma coisa para as pessoas, encerrando a minha fala. Eu não fiz enfermagem, eu vivi a enfermagem. Esse é o meu diferencial. Eu vivo a enfermagem cada dia. Tudo que eu tenho foi a minha profissão que me deu. E se eu puder fazer um pouco mais por ela, vocês podem ter certeza que eu vou estar fazendo. Porque se eu fizer o bem para a enfermagem, eu vou estar fazendo o bem para o meu próximo. E fazendo o bem para a enfermagem, para o meu próximo, eu vou estar fazendo o bem para a população. E esse é o meu objetivo. Lutar pela enfermagem, trazendo melhoria para toda a população. Porque eu sei que um profissional bem remunerado, ele não precisa se matar em 3 empregos. Porque quando ele tem 3 empregos, a assistência dele é ruim, a assistência dele cai, a assistência para quem está na ponta recebendo não é boa. E nós precisamos melhorar essa assistência. De que forma? Valorizando o profissional de enfermagem. É por isso que brigo pelo piso, brigo pela jornada de 30 horas e brigo por um projeto de lei que o Walter protocolou já no Congresso Nacional, com um projeto de lei que eu montei com o Walter Pereira, que é a Lei do Repouso para a Enfermagem Brasileira. Ótimo. É isso. Em um outro momento, né, a gente vem falar mais um pouquinho desses projetos, porque falar de enfermagem, falar do que a gente vive, né, do que a gente faz, do que a gente escolheu para a vida, assim, passa muito rápido. A gente, às vezes, né, quando é enfermeiro, passa do horário, porque, né, a conversa rende, porque é o que a gente vive, é o que a gente sabe fazer.
né? Então, só te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, por você estar aqui hoje. Agradecer ao pessoal que participou, que mandou mensagem. Algumas perguntas não foram respondidas, mas nós vamos passar para o Dejamir. Ele vai responder para vocês, né? E agradecer mesmo, até mesmo aquelas pessoas que estão lá na manifestação e mandou mensagem aqui pra gente, né? Nossa amiga Ellen estava lá na manifestação, mandou mensagem, participou, esteve aqui conosco. Então, agradecer mesmo a todos os profissionais que esteve aqui conosco nesse plantão, tirou esse tempinho para tirar suas dúvidas, para nos acompanhar. E obrigado você pela sua disponibilidade. Obrigada, Dejamir. Desejo para você sucesso aí nessa campanha, né? Que também já está logo aí, né? Também. E que, né? Desejo sorte, né? Que você venha ganhar. E eu tenho certeza que a gente vai estar bem representado aqui também, dentro do estado. Então, obrigado. Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui conversar com vocês. Feliz demais pelo empreendedorismo de vocês. Obrigada. Sabe que eu ouvi dela que vocês têm uma empresa ali na Cliniprev, né? Quem não vai na Cliniprev hoje? Né? E bem, um serviço bom, de qualidade de vocês. E eu quero firmar um compromisso com vocês aqui. Eu vou ser deputado. E esse projeto de vocês da laser terapia nas feridas vai ser meu carro-chefe. Vai ser uma das primeiras coisas que eu vou fazer, é fazer com que isso entre dentro dos municípios. Porque eu conheço a laser terapia, tenho parente que foi tratado, sei da melhora significante, da redução do tempo, do custo e do gasto para o município, para as instituições. Então, você pode contar comigo, tá? Feliz demais por saber que vocês são aí empreendedores, enfermeiras, empreendedores, algo que era até 10 anos atrás eu discutia sobre empreendedorismo na enfermagem, que parecia uma coisa surreal, uma coisa difícil de acontecer, e me surpreendo com duas meninas fazendo podcast que me falaram, o seu marido falou, minha esposa faz podcast. Eu falei, mas ela é jornalista? Não, ela é enfermeira. eu fiquei pensando, sério, sua esposa é enfermeira, e faz podcast? Faz, então tá bom, vamos ver. E estou feliz de estar vindo aqui, muito obrigado. Eu pude falar um pouquinho do Dejamir, mostrar minha essência, quem eu sou, de onde eu vim, o que eu penso, o que eu quero fazer, tá? E o meu compromisso é com a saúde, e o projeto que vocês têm é maravilhoso para tratamento de feridas. Conheço e vou ajudar vocês sim, porque eu tenho certeza. Eu vou ser deputado estadual eleito nesse ano de 2022, tá? Muito obrigado. Obrigada, Dejamir. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.